Bom dia, amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja contigo e com a sua família nesta manhã. Glória a Deus, aleluia. Meus amados, vamos continuar estudando sobre a vida do nosso grandioso apóstolo Paulo. No último devocional eu comentei que depois do concílio que houve lá em Jerusalém, os líderes da igreja primitiva escreveram cartas para que Paulo e Barnabé repassassem para as igrejas que foram plantadas por eles durante a sua primeira viagem missionária. E eles acharam por bem enviar também mais 2 discípulos para ajudá-los nesse trabalho. E eles então mandaram Silas e Judas, conhecido como Barsabás. E esses 2 discípulos foram com o objetivo de fazer parte agora da equipe da segunda viagem missionária de Paulo e Barnabé. Chegando em Antioquia da Síria, Barnabé sugeriu para Paulo levar com eles o jovem João Marcos. Lembra do jovem João Marcos? O jovem João Marcos, na primeira viagem missionária, tentou acompanhá-los, mas quando eles passaram pela província de Chipre, pela ilha de Chipre, e chegaram na província da Panfilha, ali começou uma perseguição dos judeus contra os apóstolos, e isso fez com que o jovem João Marcos desistisse de acompanhar Paulo e Barnabé nessa viagem, e ele achou melhor voltar para Jerusalém. E agora, quando Barnabé sugere para o apóstolo Paulo para que João Marcos pudesse o acompanhar nessa segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo não concordou, né? Paulo foi um pouco rígido, um pouco duro, né, em não aceitar dar uma segunda oportunidade para o jovem João Marcos. Eu acredito que faltou um pouco de paciência aí para o apóstolo Paulo. E então o que eles decidiram fazer? Barnabé decidiu levar João Marcos com ele. Então eles se separaram ali. Barnabé e o seu primo João Marcos, que João Marcos era primo de Barnabé, eles foram então para a ilha de Chipre. A ilha de Chipre era a província natal de Barnabé. Então Barnabé e João Marcos foram visitar as igrejas que foram plantadas lá na ilha de Chipre. E Paulo levou consigo Silas para as outras províncias, para visitar as outras províncias, Panfilha e a província de Galácia. Judas, então, o Barsabás, ele retornou para Jerusalém. E assim eles fizeram, assim eles seguiram viagem missionária, a segunda viagem missionária dessa forma. Barnabé e João Marcos foram para a província de Chipre, e Paulo e Silas foram então visitar a Ásia Menor ali, né, a Panfilha e Galácia. E chegando lá, na província da Ásia Menor, né, Panfilha e Galácia, nós vamos ver no próximo devocional o que aconteceu. Ok? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que às vezes a pessoa falha uma vez, mas isso não quer dizer que ela seja uma pessoa fracassada permanente, né? Existe um ditado que diz: uma pessoa que falha uma vez não precisa ser um fracasso permanente. Anos mais tarde, o próprio apóstolo Paulo escreveu, quando ele escreveu para Timóteo, ele escreveu o seguinte: toma contigo Marcos e traze-o porque ele é útil para o ministério. Isso está lá em 2 Timóteo 4, versículo 11. O mesmo apóstolo que não confiou no jovem João Marcos, depois do problema do seu procedimento na primeira viagem,
chegou a pedir-lhe ajuda no final da sua vida. João Marcos automaticamente cresceu e amadureceu espiritualmente. Aprendeu a ser responsável e ganhou a confiança do mesmo apóstolo que mostrou sua decepção em outra época. Então que nós, como líderes, possamos também ter mais paciência com as pessoas que são mais fracas, que são mais vulneráveis, que nós possamos ter mais paciência com essas pessoas e dar uma segunda oportunidade, porque no futuro elas podem também ser úteis ao nosso ministério, ok? Um beijo no seu coração, fiquem todos na paz do Senhor e que Deus abençoe abundantemente a sua vida e também a vida dos seus familiares. Amém, amém e amém.